Fala, exploradores! Bem-vindos ao canal onde a gente explora os cantos mais sombrios das histórias reais. Preparem-se para ficar com todos os fios de cabelo em pé com o que eu tenho para contar hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história assustadora. Bora lá! Meu pai era o tipo de cara que sempre tinha uma história para contar sobre seus negócios misteriosos. Ele dizia ser contador, mas honestamente eu sempre achei que ele tinha um pé em algo mais sombrio. Não era normal ver alguém voltar do trabalho às 3 da manhã com os olhos vermelhos como brasa, como se tivesse encarado o próprio diabo. Nós éramos uma família de classe alta vivendo num bairro chique com casas grandes e carros importados. Tínhamos dinheiro, e muito. Crescemos sem precisar nos preocupar com nada além das notas na escola e em qual destino luxuoso passaríamos as férias. Mas sempre havia um silêncio estranho sobre como aquele dinheiro todo chegava até nós. Meu pai dizia que era de sua firma de contabilidade, que tinha clientes espalhados pelo mundo todo. Fazia longas viagens de negócios e passava dias inteiros fora, deixando minha mãe e eu praticamente sozinhos naquela mansão. Era difícil de entender para mim e para minha mãe por que um contador precisava viajar tanto e trabalhar tantas horas. Quando eu era pequeno, imaginava que ele estava lutando contra monstros financeiros, tentando salvar empresas em apuros. Mais tarde comecei a desconfiar que os monstros eram bem mais reais do que eu podia imaginar. Meu pai tinha essa cabana na floresta, nosso refúgio de verão. Era o único lugar onde ele parecia relaxar um pouco, longe dos números que o atormentavam. Sempre achei que a cabana era um lugar mágico. Lá ele não estava exausto e com aquele olhar perdido. Ele até ria e contava histórias de fantasmas para me assustar antes de dormir. Acho que a ironia de tudo isso é que o verdadeiro fantasma estava sempre com ele. Foi depois do meu primeiro ano na faculdade que a casa caiu literalmente. Papai foi preso, acusado de lavar centenas de milhões de dólares para vários cartéis. Sim, você ouviu direito. Cartéis. De repente, todas aquelas viagens e noites sem dormir faziam sentido. Ele não estava lutando contra monstros financeiros, ele estava alimentando-os. Quando ele foi preso, a mídia fez um circo em torno do nosso nome. Todos os nossos amigos ricos e glamourosos desapareceram como fumaça ao vento. Minha mãe não aguentou a pressão. 2 semanas depois, ela tirou sua vida. Descobri que ela estava envolvida até o pescoço com ele, ajudando na lavagem de dinheiro e enfrentando uma possível sentença de prisão também. Acho que ela escolheu a única saída que conseguia ver. O governo moveu montanhas para pegar tudo que era nosso. Confiscaram a mansão, os carros, até os quadros caros que decoravam a sala. Tudo, exceto, claro, a cabana na floresta. Aquilo ficou no nosso nome, uma pequena peça do quebra-cabeça da nossa vida antiga que eles não conseguiram arrancar. Voltar para a faculdade foi um passo importante. Não porque eu realmente me importava com os estudos, mas porque me dava uma rotina, algo para me agarrar. Eu me joguei nos livros como se minha vida dependesse disso. E de certa forma dependia. Formei-me com notas decentes, o suficiente para conseguir um emprego em um escritório medíocre, mas estável. Pagava as contas, e isso já era um milagre, considerando de onde eu vinha. Enquanto meus colegas de trabalho reclamavam da vida monótona de escritório, eu me perguntava o que eles diriam se soubessem que minha alternativa era lavar dinheiro para cartéis ou acabar morto como meus pais. Claro, eu não compartilhava essas pérolas de sabedoria com eles. Sorria, concordava com suas queixas e continuava meu trabalho. A terapia foi uma parte crucial da minha recuperação. Sentei em um sofá desconfortável, semana após semana, despejando meu trauma em uma terapeuta que, no início, eu tinha certeza que estava apenas fingindo se importar. Mas, com o tempo, percebi que ela realmente se importava, ou pelo menos era muito boa em fingir. Entre sessões de choro e raiva, comecei a juntar os pedaços de quem eu era. Os psicodélicos foram um capítulo à parte. Sabe, tem gente que acha que eles são uma forma de escapar. Mas para mim foram uma forma de confronto. Confronto com meus demônios, meus medos, minhas memórias. Lembro de uma viagem especificamente onde senti que estava cara a cara com meu pai. Não o pai cansado e exausto que eu conhecia, mas uma versão dele que parecia mais verdadeira, mais cruel.
Foi assustador, mas também libertador. Cerca de um ano depois de me formar, eu tinha basicamente apagado toda aquela sequência de eventos da minha mente, ou pelo menos empurrado para um canto bem escuro dela. Foi nesse momento que comecei a pensar na cabana, a única propriedade que o governo não conseguiu confiscar, o único lugar que ainda estava intocado como um monumento às memórias de verão que eu tinha com meu pai, antes de tudo desmoronar. Decidi que precisava voltar lá. Talvez fosse o desejo de encarar meus demônios de frente, ou talvez fosse apenas uma vontade masoquista de reviver algum vestígio de normalidade. Convidei 3 amigos da faculdade para virem comigo, Mauro, Pedro e Renato. Nenhum deles sabia dos detalhes mais sombrios da minha história, mas todos estavam cientes o suficiente para entender que aquela viagem era importante para mim. Partimos no começo de maio. A estrada para a cabana estava uma bagunça, praticamente intransitável. Parecia que a natureza estava tentando reclamar o que era dela, engolindo o asfalto em um mar de mato e árvores. Decidi poupar meu carro do martírio e estacionei em um lote próximo, nos deixando com uma caminhada de 2,5 km pela floresta. Foi até revigorante, uma maneira de sentir o cheiro das árvores e esquecer um pouco da loucura da cidade. Os primeiros dias foram um alívio. A cabana, apesar de velha e empoeirada, ainda tinha aquele ar de refúgio seguro. Passamos o tempo bebendo, fumando e rindo das bobagens que fazíamos na faculdade. Foi uma tentativa desesperada de recuperar uma sensação de normalidade que eu não sentia há muito tempo. Na terceira noite, percebemos que tínhamos acabado toda a comida. Decidimos fazer uma caminhada de 30 minutos até a parada mais próxima, onde sabíamos que havia um restaurante 24 horas. Depois de nos empanturrarmos, pegamos o caminho de volta. Era cerca de 2 da manhã quando notamos um cheiro de queimado na floresta, como se houvesse uma fogueira por perto. Claro, isso era um pouco estranho para aquela hora da madrugada, mas estávamos tão cansados e saciados que não pensamos muito nisso. Foi só quando o cheiro ficou mais forte conforme nos aproximávamos da cabana que percebemos que algo estava terrivelmente errado. O ar estava pesado, sufocante, e logo vimos o céu noturno tingido de laranja. Senti meu coração afundar no estômago e comecei a correr, um medo primitivo tomando conta de mim. Ao chegar à clareira onde a cabana ficava, vi a cena que me assombraria para sempre. A cabana estava completamente em chamas, com plumas de fumaça escura se misturando à noite. Era como se os fantasmas do passado finalmente tivessem vindo cobrar seu preço. A cena da cabana em chamas era surreal, como um pesadelo que eu não conseguia acordar. As chamas dançavam, iluminando a noite com uma intensidade que fazia meus olhos doerem. Meus amigos pararam ao meu lado, boquiabertos e sem palavras. Era como se estivéssemos assistindo a um filme de terror, mas sabíamos que era real. Eu podia sentir o calor das chamas, o cheiro de madeira queimando e o som do crepitar das chamas que era quase ensurdecedor. Meu primeiro instinto foi correr para dentro da cabana, talvez na esperança irracional de salvar algo, qualquer coisa das chamas. Mas Mauro me segurou pelo braço, impedindo que eu fizesse algo estúpido. "Tá maluco? Você vai se queimar todo", ele gritou, e ele estava certo. Mesmo assim, era difícil aceitar que tudo estava perdido. Eu tirei o celular do bolso e liguei para o 190. A operadora, com uma calma irritante, me informou que os bombeiros estavam a caminho, mas que levaria pelo menos 30 minutos para chegarem. 30 minutos. Eu senti uma onda de frustração e impotência me atingir. Tudo o que podíamos fazer era esperar e assistir a cabana se transformar em cinzas. Nos afastamos da cabana, tentando evitar a fumaça sufocante. Sentamos no chão, em silêncio, assistindo as chamas consumirem o lugar. Havia uma sensação de desespero, como se estivéssemos presenciando o fim de uma era. Todos os meus amigos estavam visivelmente abalados, e a única coisa que consegui pensar em dizer foi: "Pelo menos a gente não estava lá dentro, né?" Mauro deu uma risada nervosa. Podia ser pior. A gente podia estar virando churrasco agora." Foi um comentário macabro, mas trouxe um pouco de alívio à tensão do momento. A verdade é que, por mais sombria que a situação fosse, um pouco de humor negro nos ajudava a lidar com o horror. Depois de cerca de 10 minutos, notamos algo estranho.
O céu alaranjado, iluminado pelas chamas, de repente voltou ao seu tom normal, escuro e estrelado. Era como se alguém tivesse apagado um interruptor. Olhamos uns para os outros, confusos. A fumaça começou a clarear e em poucos minutos desapareceu completamente. Voltamos cautelosamente para a clareira onde a cabana ficava. O que vimos foi ainda mais perturbador do que as chamas. A cabana estava queimada até virar cinzas, mas as chamas tinham desaparecido, deixando apenas a estrutura carbonizada e fumegante. Era como se o fogo tivesse sido apagado por algo sobrenatural. Usando a lanterna do meu celular, comecei a inspecionar os danos. Tudo estava destruído, sem esperança de recuperação. Meus amigos ficaram perto de mim, em silêncio, como se estivessem em um funeral. Eu estava tentando processar tudo quando ouvi Pedro gritar do outro lado da clareira: "Galera, de onde saiu essa coisa?" Caminhamos até onde ele estava e o que vimos fez nosso sangue gelar. Entre os destroços havia o cadáver de uma criatura monstruosa. Era do tamanho de um urso, com partes do corpo não queimadas exibindo uma pele pálida e pegajosa, cheia de cortes profundos que formavam um padrão bizarro. A cabeça estava esmagada, restando apenas uma mandíbula inferior anormalmente larga, com dentes longos e negros. Era uma visão saindo diretamente de um pesadelo. A criatura tinha vários braços longos e grossos e em um deles segurava algo que parecia um bebê humano. O mais assustador era que o bebê parecia estar completamente ileso, sem uma única marca de queimadura. Quanto mais eu olhava, mais me convencia de que ele estava respirando. Ficamos ali, hipnotizados pela visão horrível, incapazes de mover um músculo. Foi então que ouvimos o som mais aterrorizante de todos. Um canto baixo, quase inaudível no começo, que foi crescendo em intensidade. Era como se várias vozes humanas estivessem gritando em uníssono, seus tons animalescos e palavras formando um ritmo perturbador. Parecia português, mas não conseguíamos entender o que diziam. O mais estranho era a rapidez com que o canto se aproximava. Não era um som de pessoas caminhando, era como se estivessem correndo em nossa direção. O pavor tomou conta de nós. "Corre!" gritei. E todos nós disparamos como se nossas vidas dependessem disso e talvez dependessem mesmo. Corremos pela floresta, tropeçando em galhos e raízes, com o som do canto nos perseguindo como uma sombra. Quando finalmente chegamos ao carro, todos nos amontoamos dentro dele. Enquanto eu procurava freneticamente pelas chaves, o canto se tornou ensurdecedor, como se estivéssemos cercados por alto-falantes. No segundo em que coloquei as chaves na ignição, o som cessou. Olhei para cima e vi várias figuras paradas na beira da floresta, imóveis. Eram formas humanas, mas grandes demais para serem pessoas. Não esperei para descobrir o que eram. Liguei o carro e saímos de lá o mais rápido possível, sem olhar para trás. O terror daquela noite ficaria conosco para sempre. Depois de fugir daquele pesadelo na floresta, finalmente chegamos ao restaurante 24 horas, onde tínhamos comido mais cedo. Só que agora o lugar estava lotado de carros de polícia, luzes vermelhas e azuis piscando em todas as direções. Estacionei o carro meio torto, saí correndo e fui direto para um dos policiais, tentando encontrar alguma ajuda ou explicação para o que tínhamos acabado de viver. "Oi, você está aqui por causa do incêndio?" perguntei, ainda tentando recuperar o fôlego. O policial me olhou com uma expressão confusa. "Incêndio? Não, estamos aqui por causa de uma série de assaltos que aconteceram na área." "Você disse incêndio?" Expliquei a situação da cabana em chamas e, embora eu quisesse contar sobre a criatura e o canto, decidi me ater ao incêndio por enquanto. O policial acenou lentamente, como se estivesse tentando juntar as peças. "Certo", ele disse finalmente. "Vamos enviar uma equipe para investigar, mas, por enquanto, vocês devem encontrar um lugar seguro para passar a noite." Troquei números com ele e agradeci. Enquanto começava a me afastar, ele me chamou de volta. "Ei, posso te perguntar uma coisa?" Virei para ele, esperando o pior. "Você é filho do Sr. Cordeiro?" Fiquei parado, sem saber o que responder por um momento. Eventualmente concordei. "É", ele disse. "Achei que reconheci você. Seu pai, ele não estava envolvido só com cartéis, certo?" Eu não sabia o que dizer. O que mais ele poderia estar envolvido?
Antes que eu pudesse perguntar, o policial deu outra olhada ao redor, como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Olha, não posso te contar tudo aqui, mas acho que você deveria saber que tem algo mais acontecendo. Algo que envolve seu pai e essa cabana. Senti um calafrio subir pela minha espinha. O que você quer dizer com algo mais? Perguntei, tentando manter a calma. Vou te ligar amanhã de manhã, ele disse. Temos muito para conversar, mas não aqui. Vá para um hotel e fique seguro. Com essa promessa vaga pendendo no ar, voltei para o carro. Meus amigos estavam tão assustados quanto eu, mas ninguém queria falar sobre o que tínhamos visto. Decidimos não ficar em um hotel naquela noite. Em vez disso, voltei para a cidade e deixei todo mundo em casa antes de finalmente chegar ao meu apartamento. Claro que não consegui dormir. Meus olhos ficaram arregalados a noite toda, esperando o telefone tocar. Mas quando o sol nasceu e a manhã avançou, não houve nenhuma ligação do policial. Decidi ligar para ele, mas ninguém atendeu. Foi só mais tarde que recebi uma ligação da polícia informando que a cabana do meu pai tinha queimado e que foi devido a um incêndio florestal. Isso é impossível, eu disse ao oficial no telefone. Não havia nenhum incêndio florestal. Eu suspeito de jogo sujo e quero que investiguem. Já foi investigado, o policial respondeu friamente. Entre em contato com o seguro. Veja suas opções. Antes que eu pudesse argumentar, ele desligou. Foi uma mistura de raiva e frustração que me levou de volta à estrada querendo respostas. Chegando perto da área da cabana, encontrei a estrada bloqueada por 2 carros de polícia. Um policial estava lá, sinalizando para que todos os veículos se virassem. Encostei e, após uma breve consideração, decidi sair e perguntar o que estava acontecendo. Quando terminei de fazer a pergunta, o policial me olhou com uma expressão neutra. Construção de emergência, ele disse sem mais explicações. Aquilo foi o suficiente para me fazer desistir de tentar entender. Voltei para casa, mas as coisas só ficaram mais estranhas a partir daí. Comecei a ouvir um bebê chorando no apartamento em frente ao meu, embora eu soubesse que era ocupado por 2 universitários sem filhos. Aquele policial que prometeu me ligar finalmente ligou uma noite, mas quando atendi, tudo o que ouvi foi silêncio. Quase 30 segundos de silêncio absoluto antes da linha cair. Olhei pela janela e vi a casa abandonada do outro lado da rua. Alguém estava na janela do 2º andar, me observando. Quando percebi, eles rapidamente fecharam as persianas. Não sei se tudo isso está relacionado ao meu pai, mas sei que não quero mais lidar com isso. Tudo o que quero é que essas coisas estranhas parem e minha vida volte ao que era antes, por mais impossível que isso pareça. Depois daquele telefonema bizarro do policial, fiquei mais alerta do que nunca. Cada som estranho, cada sombra na janela me fazia pular de susto. Sentia como se estivesse sendo observado o tempo todo. E para ser honesto, talvez eu estivesse mesmo. Lembro de uma noite específica em que estava assistindo TV no meu apartamento, tentando desligar a mente de toda aquela loucura. O bebê no apartamento ao lado começou a chorar de novo. Um choro alto, estridente que parecia ecoar pela minha cabeça. Mas eu sabia que aqueles universitários não tinham um bebê. Eles não tinham filhos, disso eu tinha certeza. Levantei-me e fui até a porta. Encostei meu ouvido na parede, tentando ouvir qualquer outro som que pudesse indicar que eu estava imaginando coisas. Mas não. O choro era real. Fui até a porta do apartamento deles e bati. Nada. Esperei alguns segundos e bati de novo, mais forte dessa vez. Ouvi passos lentos do outro lado e a porta se abriu uma fresta. Um dos universitários, um cara magro com cabelo despenteado, olhou para mim com uma expressão de puro cansaço. "Posso ajudar?" ele perguntou, sua voz tão exausta quanto sua aparência. Desculpa, mas vocês têm um bebê aí dentro?" Perguntei, sentindo-me meio idiota por fazer aquela pergunta. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse tentando processar a pergunta. "Não, nós não temos um bebê. Por quê?" "Eu ouvi um bebê chorando, muitas vezes, na verdade." Ele olhou para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. "Cara, você deve estar ouvindo coisas. Aqui não tem bebê nenhum." A porta se fechou com um clique e eu fiquei ali parado, sentindo-me ainda mais confuso e francamente apavorado.
Decidi que precisava de respostas sobre meu pai, sobre a cabana e sobre tudo o que estava acontecendo comigo. Mas a polícia parecia estar determinada a me manter no escuro. Lembrei-me da casa abandonada do outro lado da rua e a figura que vi na janela. Talvez houvesse algo ali que pudesse me ajudar a juntar as peças. Uma noite reuni toda a coragem que me restava e atravessei a rua. A casa estava escura e silenciosa, um monumento ao abandono. As janelas estavam sujas e as portas trancadas com cadeados enferrujados. Dei a volta na casa, procurando uma forma de entrar. Finalmente encontrei uma janela no porão que estava destrancada. Abri-a com um rangido e me esgueirei para dentro. O porão estava escuro e mofado, cheio de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Acendi a lanterna do meu celular e comecei a explorar. Cada sombra parecia esconder um segredo. Cada som fazia meu coração disparar. Subi as escadas cuidadosamente e entrei na casa principal. A casa estava em ruínas, mas havia algo de familiar nela. Algo que eu não conseguia identificar. Andei pelos corredores escuros, passando por quartos vazios e salas cobertas de poeira. Foi então que ouvi um som vindo do andar de cima. Um arranhar suave, como unhas deslizando pelo chão. Subi as escadas, cada passo ecoando pela casa. O som ficou mais alto à medida que me aproximava de um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta, e eu a empurrei com cautela. Dentro encontrei um quarto vazio, exceto por uma cadeira de balanço velha no canto. A cadeira estava se movendo sozinha, como se alguém invisível estivesse sentado nela. Eu me aproximei lentamente, a lanterna tremendo na minha mão. Foi então que vi. No chão, ao lado da cadeira, havia um diário. Peguei-o e comecei a ler. Era do meu pai. As páginas estavam cheias de anotações sobre rituais, símbolos estranhos e pactos. Meu pai estava envolvido em algo muito mais sombrio do que lavagem de dinheiro. Ele estava lidando com forças que eu nem podia começar a entender. A última passagem no diário falava sobre a cabana e um ritual que ele tentou completar lá. Ele mencionava uma criatura, algo que ele tentou controlar e que acabou destruindo tudo. Era então que tudo fazia sentido, a cabana, o fogo, a criatura. Tudo estava ligado a esses rituais malditos. Minha cabeça girava com todas essas informações. Estava tentando processar tudo quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me abruptamente, esperando ver alguma entidade sobrenatural pronta para me pegar. Mas não havia ninguém, só a sensação avassaladora de que eu tinha que sair dali imediatamente. Peguei o diário e corri para fora da casa, sem olhar para trás. De volta ao meu apartamento, sentei-me na cama, tentando entender tudo o que tinha aprendido. Sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Havia forças além da minha compreensão à espreita na escuridão, e de alguma forma meu pai estava envolvido nisso tudo. Eu só queria uma coisa agora: paz. Mas paz é algo difícil de encontrar quando você tem segredos tão profundos e sombrios quanto os do meu pai. Talvez a verdade nunca venha à tona, mas eu faria o possível para viver com o conhecimento que tinha, sempre vigilante, sempre ciente de que o terror nunca estava muito longe. Naquela noite, após ler o diário, tentei dormir, mas as palavras do meu pai ecoavam na minha mente. Ele falava sobre um pacto feito há anos, algo que ele nunca deveria ter se envolvido. A criatura que vimos era apenas uma das muitas que ele havia despertado com seus rituais. Ele estava tentando controlar forças além da compreensão humana, e isso o havia levado à ruína. Deitado na cama, finalmente fechei os olhos, esperando que o sono me levasse. Foi então que senti um peso no peito, como se alguém ou algo estivesse me pressionando contra o colchão. Abri os olhos e vi uma sombra escura no teto, movendo-se lentamente em minha direção. O medo me paralisou. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. A sombra desceu, envolvendo-me em uma escuridão sufocante. Senti como se estivesse sendo puxado para um abismo sem fim. Minha visão começou a escurecer e, no último momento de consciência, ouvi uma voz familiar sussurrando no meu ouvido. Você não deveria ter voltado. Acordei de repente, suando e ofegante. Olhei em volta e estava de volta ao meu quarto sozinho. A escuridão parecia menos opressiva, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, a casa abandonada estava quieta, mas a figura na janela do segundo andar estava de volta, observando-me.
Recuei, fechando as cortinas rapidamente. Precisava de respostas e precisava delas rápido. Decidi pegar o diário e procurar alguém que pudesse entender melhor aqueles rituais, alguém que pudesse me ajudar a desfazer o que meu pai havia começado. Na manhã seguinte fiz algumas ligações e encontrei um especialista em ocultismo que concordou em me encontrar. Quando expliquei minha situação, ele parecia incrédulo, mas concordou em ajudar. Marcamos de nos encontrar na cabana para investigar os destroços e tentar entender mais sobre o ritual. Quando cheguei à cabana, o especialista já estava lá examinando o local. Ele tinha uma expressão sombria no rosto. "Isso é mais grave do que eu pensei", disse ele. Seu pai não estava apenas envolvido em rituais. Ele estava tentando abrir um portal para outra dimensão. Meu coração quase parou. O que isso significa? Significa que a criatura que vocês viram é apenas o começo. Se o portal estiver aberto, outras coisas podem estar passando por ele. Naquele momento, ouvimos um som vindo dos destroços da cabana. Olhamos em volta, prontos para correr. Mas o que vimos foi ainda mais perturbador. Entre as cinzas havia um pequeno amuleto brilhando com uma luz fraca. O especialista se aproximou cautelosamente e pegou o amuleto. "Este é o selo", ele disse. "Se destruirmos isso, podemos fechar o portal." Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, o amuleto começou a tremer. Uma força invisível nos empurrou para trás e, de repente, estávamos cercados por sombras. As figuras que vi na floresta na noite do incêndio estavam de volta, mais claras e definidas agora. Eram formas humanas, mas com olhos vazios e bocas distorcidas em gritos silenciosos. O especialista começou a recitar uma oração em uma língua antiga, segurando o amuleto com força. As sombras avançaram e senti o pavor crescer dentro de mim. Fechei os olhos e me preparei para o pior. Quando abri os olhos novamente, tudo estava quieto. As sombras haviam desaparecido e o amuleto estava em pedaços no chão. O especialista estava de joelhos, exausto, mas vivo. Ele olhou para mim e disse: "Conseguimos, o portal está fechado." Voltei para casa, esperançoso de que o pior havia passado. Mas naquela noite, quando tentei dormir, ouvi um choro de bebê vindo do apartamento ao lado. Levantei-me e fui até a janela. A figura na casa abandonada estava de volta observando-me, mas desta vez estava mais perto. E então, no silêncio da noite, ouvi a voz familiar novamente, sussurrando em meu ouvido: "Isso é apenas o começo." E aí, exploradores, o que vocês acham que estava acontecendo naquela cabana? Deixem suas teorias aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. E lembrem-se, às vezes a verdade é mais assustadora do que a ficção. Até a próxima!